paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos de volta para o nosso estudo sobre doutrinas da Bíblia, as verdades fundamentais de nossa fé. Desta feita para falarmos, estudarmos sobre o Espírito Santo. Lição 4 do nosso manual de estudos, que tem por título Espírito Santo, o Consolador Divino. A presente lição, em seu esboço, traz o seguinte, página 107. No esboço da lição, conforme prescrito, estudaremos sobre a deidade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo junto aos incrédulos, o ministério do Espírito Santo junto ao crente, o ministério do Espírito Santo junto à igreja. Os objetivos traçados para a presente lição são 5 objetivos. Primeiro, localizar na Bíblia as evidências da deidade ou da divindade do Espírito Santo, vistas em suas características e títulos divinos e em suas associações com as outras pessoas da Santíssima Trindade. Segundo objetivo, identificar nas passagens bíblicas sobre o Espírito Santo os componentes essenciais e os secundários da personalidade notados na pessoa do Espírito Santo. Em terceiro lugar, esclarecer que a ação do Espírito Santo no coração do incrédulo é convencê-lo do pecado de não crer em Cristo, da justiça divina satisfeita com a morte de Cristo, que, se aceita pela fé, fará dele um justo diante de Deus e do juízo divino do qual ele será réu se não crer em Jesus e não o receber como Salvador. Quarto objetivo, maravilhar-se e expressar gratidão a Deus pelas muitas formas de ajuda que o crente pode receber do Espírito Santo, buscar o batismo no Espírito Santo, se ainda não o recebeu, e empenhar-se em estar sempre cheio e revestido do poder pentecostal. Quinto objetivo, apontar na Bíblia o ministério do Espírito Santo junto à igreja, dando-lhe poder e estratégia para cumprir a grande comissão, sabedoria e coragem para defender a fé, e os seus dons para exortação e edificação do corpo de Cristo. O texto 1 da nossa quarta lição tem por título A Divindade do Espírito Santo. Através desse primeiro texto, desta quarta lição, nós teremos condições de fundamentar biblicamente a doutrina da divindade ou da deidade do Espírito Santo. Na apresentação do presente texto, nós lemos que a divindade do Espírito Santo é evidenciada por suas características, por seu relacionamento com as outras pessoas da Trindade, pelos nomes divinos que lhe são atribuídos e pelas obras que ele realiza. Iniciaremos falando sobre as características da natureza divina do Espírito Santo, página 108. Aqui podemos ver e contemplar algumas dessas características da natureza divina do Espírito Santo que já foram vistas, já foram também contempladas quando tratamos do Deus Pai, quando tratamos sobre a divindade de Cristo, e agora ao tratar também da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E essas características que já estudamos têm a ver com aqueles aspectos
da natureza divina, daquelas suas qualidades ou daqueles seus atributos incomunicáveis, os atributos não morais de Deus, agora também aplicados ao Espírito Santo. Então nós temos aqui, entre essas características, a onipresença, e o texto bíblico referência, ou um dos textos bíblicos referência para fundamentar a onipresença do Espírito é o Salmo 139, do versículo 7 ao 10. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? A segunda característica própria da natureza divina, que atesta, que confirma, que fundamenta a verdade, o fato da divindade do Espírito Santo, é a sua onisciência. Em 1 Coríntios 2 e 11, nós lemos: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Há muitos outros textos também que apontam para a onisciência do Espírito. Estamos na página 109, bem no seu início. E a terceira característica que atesta a divindade do Espírito Santo, característica da natureza divina do Espírito Santo, é a sua onipotência, o seu todo poder. Onipresença, ele está em todo lugar. Onisciência, ele sabe de todas as coisas, e onipotência, ele é detentor de todo o poder. E aqui no texto lemos: o Espírito Santo é todo poderoso. Em outras palavras, ele tem o poder e a capacidade de realizar tudo quanto Deus quer, sem quaisquer limitações. E como referências bíblicas, nós temos Lucas 1:35 e Atos 1:8. Sempre lembrando a vocês a necessidade de consulta, de leitura, consulta e leitura desses textos, e do se deixar e do se permitir ser iluminado pelo Espírito Santo para uma compreensão mais ampla e profunda dessas verdades aqui pontuadas. Ainda tratando sobre a divindade do Espírito Santo nesse texto primeiro, nós temos também aqui os títulos da natureza divina do Espírito Santo. Nesse ponto, dois títulos se destacam. O Espírito Santo é chamado claramente de Deus, Atos capítulo 5, verso 1 a 4, e também o Espírito Santo é chamado de Senhor, conforme 2 Coríntios 3, 17 e 18. Então, títulos da natureza divina são atribuídos ao Espírito Santo, colaborando, confirmando a sua divindade. Uma terceira questão que aponta para a divindade do Espírito Santo, que confirma, que fundamenta esta verdade, este fato, são as associações do Espírito Santo com a natureza divina. Nós lemos aqui, ao final da página 109, que diversos versículos da Bíblia revelam a deidade do Espírito Santo mediante as suas associações, o estar junto, ou o ser citado junto, junto com as outras pessoas da Trindade, com o Pai e com o Filho. Nos dois primeiros exemplos alistados a seguir, vamos ver, a divindade do Espírito Santo fica entendida através de sua associação, como já falamos, com as outras pessoas da Trindade. Nessas passagens bíblicas, vemos a igualdade essencial de pessoas, como também a igualdade essencial de deidade. Mateus 28, 19, primeiro exemplo, a fórmula batismal: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encontramos aí o Espírito Santo associado ao Pai
e ao Filho na fórmula batismal ensinada por Jesus. Em 2 Coríntios 13, verso 14, na bênção apostólica, encontramos a mesma associação. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Vale aqui frisar que quando nós observamos as bênçãos apostólicas, geralmente ao final das epístolas, há uma variação na fórmula com que as bênçãos são proferidas. E numa dessas variações, vocês poderão constatar ao final das epístolas essa diferença de fraseologia, de como a bênção é enunciada. Então há variações, vocês vão perceber isso observando, como já disse, o final das epístolas, onde as bênçãos aparecem. E quando se trata da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e 14, um desses enunciados, numa dessas formas ou maneiras de impetrar a bênção, está esta onde nós, como lemos, e vamos ler novamente: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, nessa fórmula de 2 Coríntios 13 e 14, Pai, Filho e Espírito Santo estão associados e fazem parte ali da bênção apostólica. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos que nesse capítulo vemos a igreja como o corpo místico de Cristo, verso 27, 1 Coríntios 12 e aqui verso 27. E aí Deus nomeia ministros para a sua igreja a fim de ajudá-los em seu desenvolvimento. E é o Espírito Santo quem soberanamente distribui dons entre os membros do corpo místico. E então aqui o que é enfatizado é o interrelacionamento entre as pessoas da Trindade, que cooperam no sentido da distribuição soberana dos dons espirituais, dos dons através dos quais nós serviremos a igreja e a igreja será edificada. Voltaremos a falar dos dons mais à frente. Em Atos 28, versículos 25 a 28, ainda tratando das associações do Espírito Santo com a natureza divina, aqui destaca-se o fato que ele age em lugar do Pai sobre a terra, e isso é demonstrado mediante vários exemplos. E aí há a citação de João 6,44, onde ele atrai os homens a Cristo, João 14, 26 e 16 e 13, onde ele revela a verdade de Deus, e em Romanos 8, 14, onde ele guia. Alguns desses aspectos das associações entre o Espírito e as outras pessoas da divindade, entre o Pai e com o Filho, nós veremos também na continuidade dos nossos estudos dessa lição 4. Uma outra associação citada do Espírito com o Pai e com o Filho baseada em Gênesis capítulo 1. E aqui nós lemos que o esforço combinado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme se vê em Gênesis 1 e 26, onde Deus declara: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lemos aqui que o uso do pronome plural nós indica a pluralidade das pessoas, ou de pessoas na deidade, conforme já foi visto na lição número 1. E aqui fica implícito que todas as três pessoas estiveram ativas na criação. E só a título de lembrança, sobre a citação do Espírito já no contexto da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito Santo já é citado: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus
se movia sobre a face das águas. Ele está presente no relato da criação e a sua presença está implícita no ato da criação, conforme acabamos de dizer, com base em Gênesis 1 e 26. Muito bem, agora partamos para o texto 2, onde após termos essa introdução à divindade do Espírito, no texto 1, vamos agora tratarmos de uma introdução ao tema a personalidade do Espírito Santo. Obviamente, a personalidade do Espírito Santo é a doutrina que atesta, que afirma que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa porque nós encontramos, através da Bíblia, características e componentes essenciais da personalidade. O Espírito Santo, ele tem intelecto, capacidade de pensar, ele tem sensibilidade, capacidade de sentir, ele tem sentimentos, né? E ele tem a vontade, a capacidade de tomar decisões. Temos aqui os aspectos cognitivos, sensitivos ou emotivos e os aspectos volitivos que juntos são elementos ou componentes essenciais da personalidade, o que torna um ser, o que torna alguém uma pessoa, o que caracteriza a personalidade de indivíduos. Então, esses são os componentes essenciais da personalidade e estão presentes e são citados, associados ao Espírito Santo. Sobre cognição ou intelecto, que envolve também intenção, nos é citado Romanos 8 e 7, como um texto que identifica a sua faculdade intelectual. Romanos 8 e 27, que fala sobre a intenção do Espírito Santo. Romanos 8 e 27. Um dos textos que identifica a sua faculdade sensorial ou emocional, melhor colocando, que envolve sensibilidade, que envolve emoções, que envolve sentimentos, está em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo. E um texto que aponta, que fundamenta os aspectos volitivos, ou o fato de que o Espírito Santo tem vontade, é possuidor da faculdade da vontade e da liberdade de ação, nós encontramos em 1 Coríntios 12 e 11, onde ali nós lemos que o Espírito Santo distribui os dons ali listados como ele quer. Ainda falando sobre outros elementos da personalidade do Espírito, nós vamos encontrar na página 113 um quadro bem interessante, né? Há informações ainda sobre os aspectos associativos e pessoais do Espírito, há informações sobre os seus atos pessoais, sobre os seus nomes pessoais, como, por exemplo, Consolador. Estamos aí na página 114, Espírito da Verdade, Espírito de Vida, Espírito de Graça, Espírito de Adoção, Espírito da Promessa, Espírito da Santidade, Advogado e Consolador, né? Já citamos a questão do Consolador, o Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Deus, enfim, vários nomes que identificam diferentes aspectos da sua natureza e do seu trabalho como Deus que é. O Espírito Santo tem a natureza de Deus
e desenvolve as atividades pertinentes a Deus. Ainda temos também vários pronomes pessoais e pronomes de tratamento ou tratamento pessoal, pronomes pessoais e tratamento pessoal atribuídos ao Espírito, com diversas referências e fundamentações bíblicas que não deixam dúvida alguma acerca da personalidade e da divindade do Espírito Santo. Mas eu quero voltar à página 113. Você volta à página 113, porque nós temos aí sim um quadro bem interessante. E antes de falar do quadro, onde enfatiza ato ou atos de natureza pessoal próprios de Deus e próprios de uma pessoa, na página 112 nós temos mais um subsídio teológico, página 112, que fala sobre a pessoa do Espírito Santo, ok? Atenção sempre para os subsídios teológicos. Então vamos observar esse quadro, os atos do Espírito de natureza pessoal. Segundo a Epístola de Pedro 1:21, ali nós encontramos que o Espírito Santo revela, motiva e capacita. Em 1 Coríntios 2:10, que ele sonda, que ele investiga. Atos 13, verso 2 e Apocalipse 2:7, ali ele fala e chama pessoas ao serviço. Atos 13:2, pois nós lemos, lembrando-vos, nós lemos a expressão separai-me a Saulo, ou a Barnabé e a Saulo, a Barnabé e a Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Ele chama pessoas para o serviço. Separai-me, literalmente, separem para mim. E a sequência do texto de Atos 13 é maravilhosa, como toda a Bíblia, como toda a narrativa bíblica. Evangelho de João, capítulo 15, verso 26, ele testifica, ele dá testemunho. Atos 16, versos 6 e 7, ele dirige seu povo no serviço, geralmente proibindo-o ou restringindo-o em alguma ação. Aqui nós vamos encontrar nesse texto de Atos 16, 6 e 7, uma intervenção do Espírito, intervenção e direção relacionadas à obra missionária. Não se cansem, por favor, de me ouvir lembrar e recomendar a leitura dessas referências. Dedique tempo para o estudo de cada disciplina. Como vocês estão fazendo agora, assistam às aulas. As aulas os vídeos ajudam na orientação, é um recurso audiovisual que, junto com o manual como recurso literário e a Bíblia como recurso escriturístico e o Espírito como recurso iluminador e revelador, e livros também como recursos literários, que todos os recursos possíveis sejam utilizados por vocês para com tempo, com dedicação de tempo e oração, possam se debruçar, se dedicar ao estudo desses assuntos que estamos tratando aqui. Que não fique só nessa videoaula, que não fique só no manual. Avancem através da Bíblia e de todos os meios possíveis para usufruir dessa fonte inesgotável que nos faz conhecermos a Deus e a sua palavra melhor, nos relacionarmos melhor com Ele e o amarmos cada vez mais. Em Romanos 8:26,
o Espírito Santo, ele intercede por nós. João 14, 26, João 14, 26, ele ensina. João 16, 8 a 11, ele reprova. João 16 e 13, ele nos guia. João 16, 14, ele glorifica a Cristo. João 3 e 5, ele nos regenera. Temos aí uma lista de atos de natureza pessoal e divina do Espírito Santo. O conhecimento desses aspectos da personalidade e da divindade do Espírito nos remete para o texto de número 3, que enfatizará agora, de uma forma mais ampla, o ministério do Espírito Santo junto aos incrédulos. De que maneira o Espírito Santo trabalha na vida dos não crentes com o objetivo de cooperar para que eles possam conhecer a Deus, compreender a mensagem da palavra de Deus, entender essa mensagem e se render ao Senhor, reconhecendo os seus pecados e confessando os seus pecados. Como o Espírito Santo trabalha no sentido de cooperar para a salvação dos pecadores. Aqui nós lemos, conforme João 16, 8 a 11, que o Espírito Santo convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos aí da página 118 até a página 120 informações acerca de cada um desses aspectos da ação do Espírito, e abaixo das páginas 118 e 119, mais um recurso aí de subsídio teológico para cooperar na compreensão e no entendimento do presente assunto. Então, vamos ver alguns desses aspectos do trabalhar do Espírito em relação ao mundo incrédulo. Pelo primeiro lugar, página 118, ele convence o homem do pecado. E nesse sentido, temos aqui, como já citamos, referências a João 16, verso 8 e 9, e a afirmação também, com base em Romanos 3 e 23, que o Espírito Santo faz com que o homem entenda que é pecador, porquanto descendente de Adão, por meio do qual todos pecaram. Romanos 3 e 23. Também a convicção, não somente a convicção de pecado que o Espírito Santo produz, não somente desmascara o pecado, faz com que não somente faz com que o homem pecador tenha consciência de pecado, mas também torna claro quais serão os resultados ou consequências desse pecado, caso eles persistam na prática do mal e não venham a crer em Jesus e não se arrepender. O Espírito Santo promove essa consciência ao convencer do pecado. Também ele convence da justiça, João 16 e 10, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Em outras palavras, ou resumindo, o fato de que o Espírito Santo convence o mundo sem Deus, o homem sem Deus, da justiça, é que o Espírito Santo revela aos homens a retidão do Senhor Jesus Cristo e a falta de retidão da humanidade. Ele também convence do juízo. O juízo tem a ver aqui com julgamento, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16 e 11. O Espírito Santo
convence os incrédulos do julgamento, mostrando-lhes a relação entre a morte e a ressurreição de Cristo, por um lado, e o julgamento do mundo, por outro lado. O convencimento, como obra da graça de Deus, como iniciativa da graça de Deus, do pecado, da justiça e do juízo, obra do Espírito, é suficientemente capaz de conduzir o pecador a responder à ação da graça de Deus, a iniciativa de Deus, através da sua graça, de dar a ele a oportunidade de, tomando consciência, de compreendendo essas realidades ou condições espirituais nas quais se encontram, de buscar em Cristo a solução para o seu problema e de encontrar em Cristo e de receber de Cristo, por meio de Cristo, a sua salvação. Então, é fundamental o papel do Espírito Santo no processo que conduz o pecador à conversão e à salvação em Cristo Jesus. O texto de número 4 fala sobre o ministério do Espírito Santo junto ao crente. E aqui, alguns aspectos desse trabalhar do Espírito e alguns aspectos desse trabalhar e cooperar do Espírito em relação a nós crentes são destacados. Vamos observá-los. Como já pontuamos, falando sobre o trabalhar do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo relacionada com o mundo incrédulo, a sua ajuda, ainda se reportando a essa condição humana, começa aqui com o destaque ao fato de que tornamo-nos crentes mediante a atuação do Espírito Santo. Acabamos de comentar sobre isso. Quando éramos incrédulos, estávamos espiritualmente mortos, mas quando nos achegamos a Deus com arrependimento e fé, nascemos espiritualmente. Tornamo-nos uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nascemos do alto, pelo poder do Espírito Santo, e recebemos uma nova natureza. Essa experiência é chamada de regeneração. Regeneração tem a ver com nascer de novo. Referências bíblicas: Evangelho de João, capítulo 3, versos 5 a 7, Efésios, capítulo 2, verso 5, e Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5. Em segundo lugar, acerca do ministério do Espírito Santo junto ao crente, do Espírito Santo é que recebemos poder para testificar, conforme Atos, capítulo 1, versículo 8. É importante destacarmos aqui, mais à frente, nessa mesma lição que estamos estudando, voltaremos a falar sobre esse assunto de forma mais ampla, tratando sobre o batismo no Espírito Santo, mas aqui só gostaríamos de já pontuar que mesmo depois de terem sido devidamente treinados por Jesus durante todo o tempo que estiveram caminhando junto com ele, os apóstolos não receberam autorização para evangelizar o mundo de forma imediata, com base apenas no treinamento que receberam, mas aos apóstolos foi ordenado que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, até que recebessem o poder capacitador do Espírito para a realização da obra de
evangelização para poderem testemunhar de Jesus. Então, daqui a pouco, retomaremos o tema batismo no Espírito Santo na sequência da nossa lição, mas continuemos agora ainda vendo alguns aspectos do seu ministério junto ao crente. Em terceiro lugar, vimos a importância do Espírito Santo na regeneração, vimos a importância do Espírito Santo na capacitação dos crentes. Agora, em terceiro lugar, percebemos e temos o papel do Espírito Santo na revelação aos crentes das verdades das Escrituras Sagradas. Essa revelação gera um aprofundamento, conhecimento e aprofundamento das verdades bíblicas, no conhecimento sobre Deus, sua obra, seus atos, seus propósitos. O Espírito Santo ministra-nos como um mestre. João 14, 26, 15, 26 e 16 e 13, associados a 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 ao 14, onde ali nós encontramos a ação do Espírito Santo e a sua disposição em revelar-nos as verdades divinas, as verdades espirituais que só Ele é capaz, no nível e na dimensão e na natureza, de nos revelar tais verdades. Em quarto lugar, depois do papel do Espírito Santo na revelação das verdades divinas, nós temos também a importância do Espírito Santo no seu ministério em relação aos crentes, em sua intercessão. O Espírito Santo intercede em nosso favor. Em Romanos 8, 26, nós lemos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sobre isso, o texto diz que há ocasiões em que não temos força para orar e que até nos faltam palavras. E aí entra o poder capacitador do Espírito Santo também no contexto da oração. A capacitação espiritual que vem e que nos concede o Espírito não está relacionada apenas com evangelização ou poder para testemunhar, para pregar e ensinar, mas também uma capacitação no contexto da oração e também uma capacitação no próprio contexto da adoração. O poder capacitador do Espírito, o revestimento de poder do Espírito contribui e afeta positivamente, empoderando todas as áreas da nossa vida cristã. Todas as áreas da nossa vida cristã. Nos habilitando e capacitando para, desfrutando da sua plenitude, podemos viver de uma forma que agrade a Deus e promova a sua glória através da realização de toda a sua vontade em nossa vida. Então o Espírito Santo intercede, tem esse papel também fundamental no contexto das nossas necessidades. Em quinto lugar, nós temos a importância do Espírito Santo na direção das nossas decisões, da nossa vida. E em Romanos 7 e 18, fala-nos dessa tensão constante da nossa luta contra a carne. Romanos 7,18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. E aí entra o papel do Espírito Santo nos capacitando por sua graça e ajuda e cooperação a realizar o bem. É na arena do próprio ser que enfrentamos muitas das grandes batalhas da vida. Na arena do próprio ser.
nesse, 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 nesse espaço, nesse lugar, arena do próprio ser em nós mesmos. É aí que enfrentamos grandes batalhas na nossa vida, nessa constante luta nossa contra a carne, que com a graça de Deus e a direção e a cooperação do Espírito seremos vitoriosos. O capítulo 8 de Romanos, aqui no final da página 122, essa observação é feita. No capítulo 8 de Romanos, o Espírito Santo é mencionado nada menos que 19 vezes no que diz respeito à sua cooperação para nos conduzir a uma vida cristã vitoriosa para a glória de Deus. Então, o seu lugar e a importância nesse aspecto é indiscutível. Em sexto lugar, depois de direção, nós temos o Espírito Santo cooperando no processo de frutificação. O Espírito Santo produz em nós o seu fruto. Em Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 21, nós lemos sobre as obras da carne, e do versículo 22 ao 23 lemos sobre o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas referências bíblicas estão aí no final da página 123. Essa frutificação do Espírito, esse fato do Espírito produzir em nós o seu fruto, está diretamente associado com a nossa disposição de entrega, de dependência, de rendição, de consciência de que sem o Pai e sem o Filho e sem o Espírito nós nada podemos fazer. A nossa luta contra a carne é vã e com certeza perderemos. Somos plenamente, somos totalmente, somos absolutamente dependentes da cooperação do Pai, do Filho e do Espírito para, na arena do próprio ser, vencermos dia após dia as lutas, as batalhas contra a carne. E na mesma medida em que vencemos as lutas e as batalhas contra a carne, o fruto do Espírito, o fruto produzido pelo Espírito em nós, poderá ser contemplado, poderá ser uma realidade em nós e poderá ser contemplado por aqueles que conosco convivem no dia a dia, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, em todos os ambientes, em todos os espaços onde vivemos e convivemos. Agora, como eu falei, há um destaque a partir da página 124 até a página 126 para o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo que é, sem dúvida alguma, uma das principais doutrinas do pentecostalismo e, com mais especificação, o pentecostalismo clássico, que assim se distingue, dentre outras razões, de outros pentecostalismos, pelo fato de que o pentecostalismo clássico não apenas crê no batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo como uma experiência distinta da salvação ou da regeneração. São experiências diferentes. Salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa. E o pentecostalismo clássico crê e professa que a evidência, a prova inicial do batismo no Espírito Santo, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Então o pentecostalismo clássico acredita nessa distinção
entre salvação e batismo no Espírito Santo, são experiências distintas, e que a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, dessa capacitação de poder, é o falar em outras línguas. O nosso manual fala-nos de forma clara e contundente de que, por ocasião do batismo no Espírito Santo, em Atos 2, 1 a 4, daqueles seguidores de Jesus que ali se encontravam no cenáculo, por ocasião do batismo no Espírito Santo, eles já eram salvos. Eles não foram salvos ali. Então, aquele revestimento de poder é uma experiência distinta. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta. Nós lemos em João, capítulo 20, verso 21 e 22. Vamos ler esse texto. Evangelho de João, capítulo 20, verso 21 e 22, fala-nos de um evento, de um momento anterior a Atos 2, onde os discípulos são batizados no Espírito Santo. Então, no capítulo 20 do Evangelho de João, verso 21 e 22, nós lemos: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Ok? Então, mais um texto que confirma que os discípulos já eram salvos, já tinham recebido inclusive o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. E o que acontece no dia de Pentecostes não é a salvação deles, mas o revestimento de poder, a capacitação com poder para testemunhar, para uma vida plena, para uma vida cristã plena. E aí, aquele batismo é uma experiência distinta, não é a mesma experiência da salvação, nem da concessão do Espírito por ocasião da regeneração ou do novo nascimento na vida do crente. Isso compreendido na nossa lição, ainda também nós temos aí na página 124, além do destaque, a distinção entre o evento de salvação e o evento batismo no Espírito Santo, ou capacitação com poder. Nós temos também a questão do sinal distintivo do batismo, ou a sua evidência inicial, como falamos, que é o falar em outras línguas, conforme já citamos, e conforme lemos em Atos 2 e 4, e em outros textos do livro de Atos, que de forma explícita ou implícita atestam que, por ocasião do batismo no Espírito Santo, dessa capacitação de poder, também o falar em línguas esteve presente como um padrão. Vamos, sem dúvida alguma, fazer menção desses textos onde, de forma explícita ou implícita, houve a manifestação de línguas, sempre que o Espírito foi derramado sobre aqueles que recebiam uma mensagem e que criam, e que, salvos por meio da fé, pela graça por meio da fé, recebiam também esse poder espiritual, essa capacitação com poder, o batismo no Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos capítulo 8, mais especificamente a partir do verso 14, que diz: Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aqueles crentes samaritanos já tinham ouvido a mensagem de Filipe, tinham crido, foram inclusive batizados em água. Verso 13, verso 12 e 13 deixa isso muito claro.
Diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Eles creram, foram batizados em água, foram batizados em água, e já eram crentes, porque o Filipe não batizaria pessoas não crentes, pessoas não convertidas, mas ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo ou a capacitação de poder espiritual. E aí, quando os apóstolos vão de Jerusalém para Samaria, ouvindo o que lá aconteciam, o texto continua em Atos 8, verso 15, dizendo: os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Percebam que esse receber o Espírito Santo não é receber o Espírito enquanto na regeneração, não significa receber no sentido do Espírito vir habitar neles, porque eles já eram crentes. O Espírito passa a habitar no ser humano no momento da conversão e da salvação. Esse receber o Espírito é o receber de forma mais poderosa. Diz aqui, para que recebesse o Espírito Santo, porque, verso 16, sobre nenhum deles tinha ainda descido. Essa expressão descido tem a ver com o mesmo episódio, o mesmo fato acontecido em Atos 2. O Espírito Santo foi derramado de cima para baixo, descido de cima para baixo, obviamente e logicamente, sobre nenhum deles ainda tinha descido daquela forma efusiva, poderosa, naquela plenitude. Ainda não tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Novamente, falando que eles eram batizados em águas, já tinham o Espírito, já eram crentes, mas ainda não tinham experimentado esse descer efusivo do Espírito. E diz o verso 17: então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E o verso 18 deixa implícito o fato de que esse descer resultou na manifestação de algum fenômeno visível, porque diz Simão, e diz o texto: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, está implícito aqui que algo evidenciou o recebimento do Espírito, o batismo no Espírito Santo por parte daqueles crentes samaritanos. Simão viu isso, e aqui fica implícito que certamente ali também falaram em línguas, como, por exemplo, em Atos 10, versículo 44 e 46, nós lemos na ida de Pedro à casa de Cornélio, e dizendo Pedro ainda estas palavras. Ali Pedro pregava para gentios, para não judeus, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caíam. Percebam, o Espírito Santo foi derramado em Atos de cima para baixo. Em Atos 2, em Atos 8, ainda não tinha descido de cima para baixo, e aqui caiu de cima para baixo. Poder pentecostal, efusão, o derramar do Espírito sobre a vida de novas criaturas, de crentes salvos. E aqui, no episódio de Atos 10, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse. Glória a Jesus, se derramasse. Caiu se derramando. Oh, aleluia, de forma abundante. Que experiência maravilhosa. Glória a Jesus. Que cada um de vocês que já tiveram a experiência do batismo, que louvem a Deus por isso e que honrem a isso, servindo ao Senhor com todas as suas forças, vivendo para a glória dele,
fazendo a sua vontade, adorando na beleza da sua santidade. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse. Que generosidade divina! Aleluia! E você que ainda não teve essa experiência, enquanto eu estou aqui falando, aleluia, você pode ter, você pode receber, creia, busque, insista, peça, clame, ore, oh, aleluia, suplique pelo batismo no Espírito Santo e desfrute desse derramar abundante e gracioso, glória a Deus, do Espírito sobre a tua vida, para a glória de Deus. Verso 46, aleluia, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Tanto em Atos 2, na narrativa do batismo lá dos primeiros discípulos de Jesus, ali dos 120, como aqui, a adoração a Deus, o magnificar a Deus, o falar das grandezas de Deus está associado ao batismo do Espírito Santo, ao falar em línguas por ocasião desse batismo. Que coisa tremenda. Outro texto que trata e que vai formando um padrão da manifestação ou da evidência do batismo no Espírito Santo, nós encontramos também em Atos, capítulo 19, versículo 5, também há ali um batismo em águas. Paulo se encontra com alguns discípulos, com pessoas que já eram crentes, e ali diz que os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo testemunhou de Jesus ali para eles, mas, diz o verso 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E ali Paulo discorre, destacando o fato de que eles eram discípulos já. Está lá no versículo 1, Atos 19, verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Já eram discípulos. Paulo ali prega expandindo a mensagem, expandindo o conhecimento deles acerca de Jesus Cristo. Isso culmina no seu batismo em águas. Paulo não batizaria incrédulos, eles se convertem, eles creem, para em seguida impor as mãos sobre eles, e diz que o Espírito Santo veio sobre eles, aleluia, sobre eles, aleluia, e falavam línguas e profetizavam. Então nós temos evidências claras do falar em línguas como o sinal distintivo do batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Esse batismo no Espírito Santo, a sua natureza, envolve algumas expressões, algumas das quais já mencionamos, envolve o derramar. Joel 2, 28 e 29 já profetizava o derramar do Espírito. Envolve batismo, e esse derramar tem a ver com efusão. Então, algumas expressões que são utilizadas para especificar o batismo do Espírito Santo. Primeiro com uma efusão, um derramar abundante sobre. Depois, o próprio termo batismo fala-nos do batismo não apenas como efusão, mas também como imersão. A própria palavra batismo significa imergir em águas. A partir do próprio termo grego, baptisma, mergulhar, submersão. E além de efusão, do derramar abundante e da imersão, da submersão plena,
todos esses aspectos distintos do batismo no Espírito Santo, maneiras distintas de falar dessa obra de Deus. Nós temos, além da efusão e da imersão, também o termo enchimento, que tem a ver com profusão, com o estar cheio de uma grande medida, uma medida grande do Espírito, ou o enchimento, Atos 2 e 13, e tanto efusão como imersão como profusão são aspectos distintos de se falar, de se conceituar a mesma experiência. Aleluia. Na sequência, e antes de falar dos símbolos, eu gostaria de deixar aqui em Atos 2 e 39, de concluir aqui com Atos 2 e 39, onde nós lemos sobre o que diz respeito à extensão da promessa do batismo no Espírito Santo. Pedro, respondendo a seus ouvintes, diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa foi para eles. A promessa foi para todos os crentes em todas as épocas e em toda a história da igreja. A promessa é para nós. E a promessa se estende ainda para tantos quantos o Senhor Deus chamar depois de nós, até a sua volta, em nome de Jesus. Símbolos do Espírito. Nós temos um quadro bem interessante aí também, com os versículos, as referências bíblicas, o símbolo e a descrição. Fogo, pomba, azeite da unção, dom, rios de água viva, selo ou depósito, sopro, vento, são símbolos que descrevem algumas das atividades ou da natureza do Espírito Santo. Então vocês têm nesse quadro aí, ao final da página 126 e início da página 127, a descrição, a informação destes símbolos do Espírito Santo. O texto de número 5 vai expandir alguns pontos já tratados por nós ao longo da presente lição sobre o Espírito Santo, falando do ministério do Espírito Santo junto à igreja, né? Foi visto o ministério do Espírito Santo em relação ao mundo incrédulo, às pessoas incrédulas, em relação a cada crente individualmente, e agora, junto à igreja, o que nos reporta a alguns pontos já estudados nessa presente lição, em alguns desses textos anteriores, e aqui eu gostaria apenas de dar destaque, estendendo o que já vimos sobre o ministério do Espírito Santo, nos capacitando para a defesa do Evangelho, ou seja, para uma postura apologética nossa. E apologia tem a ver com uma defesa racional da fé. A referência que nós temos aqui é Atos 4, verso 8 a 20. Mais uma vez é destacado, além da função ou da cooperação do Espírito para o ministério apologético da igreja, também a cooperação do Espírito, batizando no Espírito, capacitando com poder através do batismo no Espírito Santo, guiando, orientando. A evangelização local e mundial, ou seja, a missão evangelizadora, a obra missionária da igreja. Também na página 130, ainda no sentido mais coletivo, nós vemos o Espírito Santo cooperando na administração da igreja, na presidência, no presidir a igreja, capacitando homens com dons, dando à igreja pastores, dando à igreja homens dotados da capacidade, do dom de presidir, de administrar, de cuidar das pessoas e das coisas da igreja. Então o Espírito Santo também cuida disso de forma maravilhosa. O seu ministério junto à igreja é fundamental para que a igreja cumpra
a sua missão na terra e promova a glória de Deus. Uma síntese de tudo isso que vimos, e mais especificamente desse texto quinto, que fala sobre o ministério do Espírito Santo junto à igreja, nós encontramos na página 131. O Espírito Santo, portanto, dá à igreja estes pontos fortes. Primeiro, poder para evangelizar através da sua capacitação. Esse poder para evangelizar está associado ao quinto ponto: visão e inspiração necessárias para cumprir a grande comissão. Em segundo lugar, sabedoria e coragem necessárias para defender a fé. Enquanto evangelizamos, também temos a necessidade de uma posição apologética, como já foi visto. Sabedoria e coragem são dois elementos necessários para a defesa da fé. Sabedoria e coragem. Às vezes alguém é muito sábio e tem muita condição e capacidade para defender a fé, mas não tem coragem de se expor, de se posicionar. Às vezes tem coragem, mas não tem sabedoria. E aí na sua defesa acaba trazendo dificuldades para a fé. É possível sabedoria e coragem do Espírito. Aqui não são elementos meramente humanos, naturais, da perspectiva humana, mas capacidades concedidas pelo Espírito, sabedoria e coragem necessárias para defender a fé. O ponto 3 e o 4 estão associados: dons apropriados para servir ao corpo de Cristo como um todo, bem como a membros individuais. E esses dons para servir estão associados aos dons também para liderar, porque liderar é uma dimensão do servir. Liderança humana para dirigir o trabalho cristão e aí promover a edificação da igreja, o seu crescimento, a maturidade espiritual progressiva e espiritual. Glória a Deus! Aqui concluímos a nossa quarta lição, enfatizando a divindade, a personalidade e a obra do Espírito Santo, com todas as questões que envolvem de forma introdutória esses aspectos da divindade, da personalidade e da atividade do Espírito. Glorificamos a Deus e damos a Ele louvor, honra e glória pela condição que tem nos dado de compartilhar com vocês estas verdades, esses conhecimentos. O Senhor continue vos abençoando grandemente. Até a próxima aula, se Ele assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.